Boa tarde, professor Mário. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Vocês que estão aí acompanhando a gente podem também dar esse feedback, tá? Se tá tudo certinho, se estão conseguindo ouvir bem. Acho que a gente já pode começar, né? Boa tarde para quem não me conhece, eu sou a Evelyn, sou jornalista, faço parte aqui da equipe do ICMBio São Luís, recente, né, no ICMBio, estou desde março desse ano e estou aprendendo muito. E hoje também estou aqui como aprendiz de um professor. Vou aprender muito nessa tarde com o senhor. E eu acho que o Papo Socioambiental está fazendo esse papel, eu acho, de compartilhar esse conhecimento tão rico e tão importante, né, para a gente. E a gente aqui convidou hoje no Papo Socioambiental o professor Mário Soares, que é professor oceanógrafo, doutor em oceanografia pela USP, professor da UERJ e coordenador do Núcleo de Estudos em Manguezais, né? E a gente tem uma data muito especial agora, dia 26, que é o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. E ninguém melhor, né? Ou tem um universo de pessoas também que poderiam falar, mas pela parceria já com o CMBio e com alguns projetos já desenvolvidos com a gente resolveu convidar e foi aceito esse convite. A gente está muito feliz de ter o senhor aqui com a gente. Obrigada. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho. Eu falei minimamente quem é o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Obrigada. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Você já fez a apresentação, acho que não precisa nem muito mais que isso. Meu nome é Mário Soares, eu sou oceanógrafo de formação, doutorado também em oceanografia, e coordeno o Núcleo de Estudos em Manguezais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, parceria com o ICMBio, sempre bom colaborar e contribuir com as iniciativas do ICMBio. Obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença. Eu acho que, assim, como eu falei, né, acho que o NEMA vem trazendo, e a gente, quanto ICMBio, presta esse serviço para a sociedade de uma importância tamanha, em preservar, conservar e levar esse processo de conscientização e educação ambiental. E todas essas pesquisas e os estudos, e principalmente as comunidades que estão nesses locais, né, elas fazem esse papel também de passar esse conhecimento e os saberes tradicionais e os conhecimentos científicos para que toda a sociedade tenha essa noção da importância da gente preservar e conservar o meio ambiente. Eu tive a curiosidade e não sabia, e gostaria que o senhor partilhasse para a gente, primeiramente, assim, de onde veio a sua inspiração ou a sua oportunidade, porque a vida é isso, é cheia de oportunidade, de começar e despertar esse interesse por manguezais, por estudar os manguezais. De onde vem essa inspiração? Nossa, eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né? Espero que não tenha nenhuma tão difícil quanto essa. Na verdade, a inspiração vem antes de eu iniciar minha carreira acadêmica, né? Antes de eu entrar na faculdade, a gente tem uma área de manguezais, que é uma reserva biológica no Rio de Janeiro, que na verdade é a principal área de estudos do NEMA, desde a criação do NEMA, que é a Reserva Biológica de Guaratiba. Antes mesmo de eu ser professor na universidade, eu fui do órgão gestor, na época era o Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de ser administrador dessa reserva. Mas você vê como a vida é feita de caminhos que vão se cruzando. Antes mesmo dessa oportunidade, foi na reserva de Guaratiba que eu entrei pela primeira vez no manguezal. Quando eu tinha, não me lembro, talvez eu devia ter uns 10, 12, 13 anos. Entrei com um amigo querido da família, né, o Osmir, né, amigo dos meus pais, que tinha um sítio perto dos manguezais, e a gente entrava nos manguezais para olhar, se atolar, com meu irmão, com o filho do Osmir, para pegar caranguejo, pescar e por aí vai. E anos depois, eu entrei para a faculdade, e anos depois comecei a fazer um estágio com caranguejos,
que eu acho que foi a porta de entrada para eu começar a trabalhar com os manguezais, ou seja, porque eu queria mesmo era trabalhar com ecossistema e não simplesmente trabalhar com um aspecto da fauna e tal. E depois voltei para Guaratiba, né? Voltei para Guaratiba, fiz a minha tese de doutorado, parte dela em Guaratiba, parte foi na Baixada Santista, em São Paulo. Depois me tornei administrador dessa reserva, depois eu larguei o instituto, fui para a universidade e voltei novamente para Guaratiba para fazer pesquisas e contribuir também com a atual gestão, pois o NEMA, há muitos anos, participa do conselho gestor dessa reserva também. Ou seja, então não tem uma inspiração única, né? Foi uma cadeia de acontecimentos que sempre me prendeu inicialmente a Guaratiba e depois a manguezais pelo Brasil todo. É muito bom, assim, e ouvir e saber um pouquinho dessa história e dessa memória, né, que o senhor traz, tão bonita, para que outros colegas que estejam aqui assistindo e que a comunidade que está aqui, acabou de entrar aqui um jovem protagonista na nossa live, lá da Reserva Extrativista de Cururupu, o Robson, que também esteve com a gente em outro papo socioambiental. E é muito importante a gente ouvir isso, né? Que essa vivência que o senhor teve lá na sua infância é muito comum nas comunidades, né? Então, é bem importante a gente ouvir o senhor falar e ver toda a sua carreira e trajetória agora de sucesso e levando esse conhecimento para tantas outras comunidades, famílias, sociedade, para o mundo, né? Muito obrigada por partilhar isso. E assim, eu fiquei curiosa, dia desse, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda o perfil do NEMA, que é o núcleo que o professor coordena, depois dá uma olhadinha lá e tem uma pergunta curiosa lá que eu queria que o senhor falasse aqui na live para a gente. Eu não sabia que tinha diferença entre mangue e manguezal. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso antes da gente chegar no cerne da nossa live de hoje. Qual é a diferença entre mangue e manguezal? É uma das perguntas que está lá, né? Seria bom as pessoas darem uma olhada lá, que realmente a gente, esse mês, né, como você falou, né, a gente comemora o Dia dos Manguezais, então a gente está fazendo postagens diárias, né, sobre os manguezais do Brasil, sobre as pesquisas, sobre curiosidades e por aí vai. Bem, respondendo a tua pergunta, normalmente a gente usa esses termos de forma discriminada, como se fossem sinônimos, mas sendo um pouco rigoroso, nós costumamos utilizar o termo manguezal quando a gente se refere para o ecossistema, ou seja, a composição de toda a comunidade, de todo o ambiente. E a gente reserva o termo mangue quando a gente se refere às espécies vegetais que compõem esse ecossistema, né? Ou seja, então é o mangue, dependendo da região do Brasil que a gente está, você vai encontrar vários termos locais, né? Dependendo da espécie. Né? Oi, voltou? Voltei, eu não sei se vocês pegaram a minha resposta, né? Eu acho que eu peguei na metade, assim, eu estava ouvindo o que o senhor estava falando, quando o senhor estava explicando o mangue. O senhor já tinha falado do manguezal, que era o ecossistema, quando o senhor começou a falar do mangue, caiu. Então, vou repetir, o manguezal seria o ecossistema e o mangue, a gente utiliza o termo mangue, a gente reserva esse termo para se referir às espécies vegetais que compõem o manguezal, né? Então você vai ver nas comunidades de diferentes partes do Brasil vão se referir às diferentes espécies de mangue, como mangue vermelho, dependendo da espécie, mangue preto, mangue branco, mangue bravo, mangue sapateiro, mangue siriba, ou seja, sempre falando mangue, né? E manguezal a gente fala do ecossistema como um todo. Basicamente é essa a diferença. Muito bom. Para mim foi uma curiosidade, assim, eu achei essa informação esclarecedora para que a gente possa, né, tratar com os termos corretos, né? Tem muita coisa, inclusive dentro do próprio ICMBio, depois a gente vai preparar um material também educativo falando sobre a diferença entre APA, APP, RESEX, porque são muitas siglas mesmo e a gente vai... A sociedade, às vezes, ela precisa saber, pelo menos, com o que está lidando, para também saber e buscar, né, seus direitos e deveres em relação a esses lugares. Mas aí, agora a gente vai para o nosso ponto-chave do papo socioambiental. Qual é a importância dos manguezais, né, desse ecossistema? E que serviços, assim, os ambientais
esse ecossistema oferece para a sociedade? Bem, são diversos, né? Eu vou começar pelo que é mais comum, né? Quando você fala de manguezais, todo mundo imediatamente fala que é berçário de espécies marinhas e por aí vai. De fato é, mas manguezal é muito mais que isso, né? Como qualquer ecossistema, você tem vários serviços que são prestados pelo ecossistema, como também bens que são oferecidos, né? Os bens que eu digo são as coisas palpáveis que você retira do ecossistema, como, por exemplo, peixe, caranguejo, marisco e por aí vai. Então, você pensando em bens e serviços, a gente também pode pensar que o manguezal tem usos diretos e indiretos, né? Você usa diretamente um ecossistema quando você vai lá e retira alimento, retira um pescado desse ecossistema, quando você vai lá a turismo, quando você vai lá a lazer, ou seja, existem várias formas de aproveitar esse ecossistema. Tanto você estando presente, quanto você não fazendo parte da comunidade que vive ao redor do ecossistema. O que eu quero dizer com isso? Que os beneficiários do ecossistema não são apenas aqueles pescadores, aquelas comunidades tradicionais que vivem do ecossistema. Nós que vivemos nas cidades, nós que vivemos afastados dos manguezais, também somos beneficiários, tanto diretamente, quando a gente vai lá e retira e compra um camarão, compra um caranguejo, a gente está usando, se beneficiando do ecossistema, quanto indiretamente. E indiretamente todos são, ou seja, são vários os serviços que o sistema oferece. Então, a gente tem desde a importância do sistema em manter a diversidade biológica, que é essa questão do berçário, por aí vai, que mantém a diversidade de espécies, tanto espécies de interesse econômico, que são exploradas até em larga escala, como espécies de interesse ecológico e espécies de interesse social, ou seja, relacionadas à subsistência dessas comunidades. Existem ainda outros serviços que toda a sociedade se beneficia, ou seja, o manguezal protege a linha de costa. Ele é como uma barreira protetora contra energia, contra tempestades, contra marés muito altas, ou seja, ele protege. E ao proteger a linha de costa, ele evita que essa linha de costa seja erodida e que corpos d'água que estão próximos, por exemplo, um manguezal dentro de uma baía, sem o manguezal, provavelmente boa parte dessa baía seria assoreada e poderia prejudicar, inclusive, a navegação. Então, essa é uma outra função. Outra função é como uma mata ciliar. Ele funciona também como uma esponja, ou seja, ele regula os ciclos hidrológicos. Então, ele evita, ao absorver água e soltar essa água de forma gradativa, ele evita, por exemplo, que áreas vizinhas aos manguezais sejam inundadas, ou seja, como uma mata ciliar. Ele também absorve, muitas vezes, compostos que são poluentes, né? Ou seja, ele funciona também como um filtro. Além de reter sedimento, ele também retém alguns poluentes. E existem várias outras funções que são, inclusive, funções globais, ou seja, o manguezal ele é um dos principais sistemas do planeta que estoca carbono. Então, ele também contribui no ciclo do carbono em termos de aprisionar CO2, né, o gás carbônico, e diminuir o efeito do aquecimento do planeta. Só para a gente ter uma ideia, se você pegar uma mesma área de um manguezal e a mesma área de uma floresta tropical, como, por exemplo, a floresta amazônica, você tem muito mais carbono nessa área de manguezal do que na floresta amazônica, né? O problema, a grande diferença é que a floresta amazônica é imensamente maior do que os manguezais. Então, no balanço global, ela conta muito mais. Mas, por área, ele é importante. Ou seja, então o manguezal ele oferece uma infinidade, importante é isso, uma infinidade de serviços que são tanto diretos quanto indiretos, ou seja, e serviços que são tanto do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico, como também do ponto de vista econômico, né? Então a gente tem que ter essa clareza. É um sistema extremamente rico e extremamente importante em vários aspectos, né? Sim, excelente, professor. Muito obrigada por essa aula. Gente, está sendo uma aula. Obrigada para todo mundo que está aqui assistindo com a gente.
Tem um pessoal no YouTube também assistindo, a gente está conseguindo fazer essa retransmissão pelo YouTube. Em breve, acho que a gente vai estar disponibilizando também. Fica salvo, tá? Para quem depois quiser assistir com calma, fica salvo aqui no nosso Instagram. E no YouTube vai ficar em breve depois também. Muito obrigada mesmo. É muito importante assim, a gente ter essas noções todas e do quão importante é essa data, né, professor? Que é depois da manhã, dia 26, da proteção dos manguezais. Mas, assim, o senhor falou que existe alguma diferença na estrutura desses manguezais, assim, para um país inteiro? Que a gente tem essa costa brasileira inteira, que é o segundo, né, se eu não estiver enganada, maior. O senhor me corrija, por favor. Maior extensão de manguezais, acho que o Brasil fica em segundo lugar, não é isso? No mundo? Isso. E aí a gente tem ao longo do país inteiro essa estrutura, né? Todo esse ecossistema. Mas existe diferença, por exemplo, do sul, do nordeste? Como é que a gente pode visualizar ela? Se eu pudesse falar um pouco dessas diferenças. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha para o manguezal e acha que o manguezal é uma coisa homogênea e única, né? Por mais que a gente tenha poucas espécies de árvores de mangue, né? São 6 espécies. Eu acho que alguém já fez uma pergunta aqui, que está passando um monte de pergunta aqui, né? Eu estou olhando aqui, tô até Pode fazer pergunta aqui. Sim, viu, Laura? Alguém já perguntou número de espécies. Então a gente tem 6 espécies típicas de mangue na costa brasileira, né? Só que a gente tem uma característica que é peculiar no mundo inteiro, que é o gradiente latitudinal. Ou seja, a gente tem manguezais que ocorrem desde 28 graus aproximadamente de latitude sul, que é o limite dos manguezais no Atlântico Sul, que fica lá na cidade de Laguna, em Santa Catarina, até Oiapoque, que já está no hemisfério norte, na divisa com a Guiana Francesa. Ou seja, a gente tem uma coisa que nenhum país no mundo tem, que é essa diversidade de distribuição dos manguezais ao longo de uma imensidão latitudinal. E o que acontece? São as mesmas espécies. Óbvio, algumas espécies têm limites de distribuição restritos e tal. Mas você pode ter a mesma espécie ocorrendo lá no norte quanto em Santa Catarina. E essas florestas, elas estão submetidas às condições distintas, ou seja, você tem florestas submetidas a diferentes características de clima. Tem climas chuvosos no norte, clima chuvoso no sul, só que no norte a temperatura é mais alta, no sul a temperatura é mais amena, no nordeste a gente tem clima seco, sazonalmente seco, ou seja, a gente tem uma combinação enorme de características climáticas. Isso é uma característica. Se a gente botar ainda que a gente tem uma combinação de características oceanográficas, por exemplo, as marés no norte variam 8, 10 metros. No Maranhão, então, vocês que são do Maranhão, a maré é uma imensidão. Quando a gente vai para o sul, a maré varia menos de 1 metro, menos de 2 metros. Ou seja, então a gente tem gradientes de clima, gradientes de condições oceanográficas, gradientes de características geológicas e por aí vai. Quando a gente sobrepõe isso tudo, a gente vai ver que existem condições diferentes para o manguezal se desenvolver. Então, como uma floresta, ele depende de algumas condições, uma floresta tropical e subtropical, que seriam próximas às condições ótimas. E onde são essas condições? Essas condições são encontradas em locais que você tem muita água doce, ou seja, ou muitos rios, ou muita chuva, onde a amplitude da maré, o fato da maré subir e descer é uma fonte de energia importante para esse ecossistema. Então, no norte, onde essa maré oscila muito, quando a maré oscila, ela tá removendo substâncias tóxicas do sistema e, ao mesmo tempo, está bombeando oxigênio para dentro do sedimento. Então, os manguezais no norte, onde você tem um clima quente, muita chuva, rios em abundância, a maré variando enormemente, luz solar abundante. A gente está falando de uma floresta, precisa de luz solar abundante e constante ao longo de todo o ano. Você vai ter o quê? Você vai ter essa mesma floresta que ocorre no sul quanto no norte se desenvolvendo muito mais no norte, sendo muito mais alta do que no sul.
Então a gente tem um gradiente de condições que faz com que os manguezais também respondam a isso. Você tem florestas muito grandes em termos de estatura no norte e florestas menos desenvolvidas no sul. Porém, isso não quer dizer que as florestas do sul sejam menos importantes que as florestas do norte. Eu faço essa ressalva aqui. Ou seja, dentro do sistema que ela está, ela tem também as mesmas funções que o manguezal do norte. Ou seja, ela também produz matéria orgânica, faz com que a fauna, com que a pesca seja abundante, é berçário, local de reprodução, local de alimentação de várias espécies. Ou seja, ela só não é mais desenvolvida, mas ela tem o seu desenvolvimento máximo dentro daquelas condições onde ela se encontra. Então, essa é a riqueza do Brasil. Ou seja, essa diversidade ambiental que se reflete na diversidade de estrutura, digamos assim, dos manguezais ao longo do litoral brasileiro. Maravilha. Não, claro, foi super claro. Eu vou só dar uma olhada aqui nas perguntas que já fizeram, ver se tem alguma. Tem uma aqui, mas eu sei que tem uma anterior. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ai, não desconecte. No Rio de Janeiro, tem uma pergunta aqui, terapias.ana Luz, fala que no Rio de Janeiro, qual é a maior área de manguezal? E ela emendou aqui embaixo, ela enviou outra pergunta, que fala sobre os impactos. Ela pergunta assim, quais os impactos que as indústrias e portos, por exemplo, podem trazer para esse ecossistema? E o que poderiam fazer, né, para ajudar a preservação dos manguezais? Bem, no Rio de Janeiro a gente tem alguns sistemas que são relevantes, né? A gente tem 3 baías, que são as principais, né? A Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande, né? Baía de Angra dos Reis, Ilha Grande. E tem um 4º sistema, que é o sistema do delta do Rio Paraíba do Sul. São 4 áreas de manguezal que são extremamente relevantes. Por incrível que pareça, quando a gente olha em área, as maiores áreas de manguezal ainda são encontradas na Baía de Guanabara, apesar de todas as agressões que lá ocorrem, né? E a manutenção da principal área dentro da Baía de Guanabara se deve a 2 unidades de conservação do ICMBio, né? Ou seja, é onde a gente tem os principais remanescentes, que também é uma área que o NEMA estuda e é uma área que o NEMA também participa no Conselho Gestor dessas unidades de conservação, que é a área de proteção ambiental, a APA, de Guapimirim, e a Estação Ecológica, a ESEC, da Guanabara. Então, a Baía de Guanabara ainda é a principal área em termos de área, né, de território de manguezais, né? Talvez não sejam os manguezais mais conservados, né, do Rio de Janeiro, com certeza não são, mas é a principal área ainda. Mas a gente ainda tem manguezais extremamente relevantes também na Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande e na Foz do Paraíba do Sul. E outras pequenas áreas distribuídas ao longo do litoral. O senhor falou do NEMA agora, e a gente está pelo canal do NEMA, quem ainda não conhece, quiser seguir o NEMA para entender um pouco mais sobre manguezais e aprender com o professor Mário, com os outros professores e alunos, né, que fazem parte do núcleo. Como foi que surgiu assim, a criação do núcleo, os trabalhos? E queria que o senhor contasse assim, um pouquinho das vivências, né, que são oportunizadas pelo núcleo e nos trabalhos de campo, assim, pelas regiões do país. Nossa, tanta coisa. Bem, espero que o pessoal do NEMA esteja acompanhando. É só para dar um gostinho, para quem quiser saber mais depois. Tá. O pessoal do NEMA que estiver acompanhando, me ajuda aí depois mandando complementações. Bem, eu falei do meu histórico lá, né? Então, quando eu ainda estava terminando meu doutorado, isso na década de 90, eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E voltei para concluir parte do meu doutorado, que a tese, parte dela era em São Paulo, parte no Rio de Janeiro. Eu voltei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a Faculdade de Oceanografia. Na ocasião ainda não era faculdade, era apenas um departamento. E lá eu comecei a montar a estrutura do núcleo, né? Ainda como doutorando, comecei a orientar alguns alunos, né, de graduação. Hoje, vários deles são docentes, são professores de universidade. Inclusive o professor Felipe, que também é um dos professores do NEMA, né? Então, isso foi mais ou menos em 1992, ou seja, tem uns 30 anos, mais ou menos, que a gente montou o núcleo e
foi avançando, foi trabalhando e tal. Inicialmente a gente trabalhava, e a gente continua trabalhando, nossa principal área na Reserva Biológica de Guaratiba, na Baía de Sepetiba, mas hoje a gente atua no Brasil todo, né? A gente tem tanto estudos, parcelas de monitoramento permanente, desde Santa Catarina até o Pará, né? Como também vários trabalhos pontuais feitos, né? Teses, dissertações, monografias, algumas expedições feitas em várias partes do litoral do Brasil, ou seja, praticamente todos os estados do Brasil a gente realiza estudos, ou realizou, ou está realizando, né? Então, a gente atua de várias formas. E não só, né? É importante frisar que é uma política nossa, é uma filosofia nossa. A gente não só faz pesquisa, né? Eu não considero o NEMA simplesmente um núcleo de pesquisa, né? Ele é mais que isso. Ele faz pesquisa e a gente tenta ao máximo que as nossas pesquisas sejam basicamente voltadas ao apoio de questões sociais relevantes, ou seja, sejam pesquisas voltadas para apoiar as unidades de conservação e seus gestores, como também para responder questões junto da sociedade de uma forma geral. Além disso, então, nesse aspecto, a gente também tem projetos de extensão, algumas iniciativas de educação ambiental e a gente participa ativamente da gestão também de unidades de conservação, participando de conselhos, né, de várias unidades de conservação. Inclusive, a gente já participou até do processo de criação de 2 unidades de conservação, né, que é a própria Estação Ecológica da Guanabara, que é na Baía de Guanabara, como também a Reserva Extrativista do Caçurubá, no extremo sul da Bahia, em Caravelas. Então a nossa atuação, a ideia nossa é que ela seja bastante ampla nesse sentido, né? E, sem dúvida, existe um outro processo que é muito importante, que é de formação, né? A gente trabalha numa universidade, então a gente participa da formação tanto de novos pesquisadores e novos futuros gestores, sejam lá dentro do próprio núcleo, como também na faculdade de uma forma geral, né? Tanto no nível de graduação, quanto também no mestrado e no doutorado, ou seja, formando pessoas com qualidade, né? A gente acredita. Muito bom. Tem uma pergunta aqui curiosa, que disse assim, eu vou tentar voltar, gente, mas o resumo da pergunta é o seguinte: como faz para um núcleo que trata, né, de manguezais ter tantas possibilidades e assuntos para tratar desse tema, né? Ele pergunta mais ou menos isso. Estou tentando voltar aqui, não consigo voltar. Mas é mais ou menos isso. Assim, eu entendi o seguinte, na pergunta dele aqui. Voltei. Pronto. Vou ler tal qual. Como é possível ser original quanto a temas de pesquisas? Há tantos estudos já feitos, como conseguem criar novos olhares e ideias, novas ideias, né? Assim, as pesquisas, assim, para quem está na academia, né, professor? Eu estou concluindo aqui o mestrado em Cultura e Sociedade, então eu ouço muito dos meus professores: olha, a pesquisa não terminou. Ela só tá, é só um primeiro passo para um universo que se abre, né, diante de tantos assuntos e oportunidades. A pesquisa nunca está pronta. Para quem bota o pé lá na academia, nunca mais sai, se quiser, né? Porque acho que esse universo se abre. E aí ele pergunta em relação aos manguezais aí. Bem, isso acho que vale para tudo, não só para os manguezais, né? Na verdade, as questões, o mundo é dinâmico. As questões vão surgindo, né? Ou seja, os problemas, as questões a serem respondidas, elas vão surgindo. Eu vou dar só um exemplo, para mostrar como as coisas mudam, né? Quando eu comecei a trabalhar com manguezais, ainda na graduação, lá na década de 80, era comum a gente usar como argumento para defender os manguezais que os manguezais retinham e exportavam carbono, matéria orgânica. Por quê? Porque isso era importante para a estrutura trófica, era alimento para os peixes e tal. Ou seja, quanto mais carbono ele soltasse, mais importante a gente achava que o manguezal era. Hoje, a gente vê as pessoas dizendo que o manguezal é importante porque ele retém o carbono. Porque ele ajuda a sequestrar o carbono e
e diminuir o efeito do aquecimento global. É o mesmo ecossistema, sempre foi. Ele sempre soltou carbono e reteve carbono também. Ou seja, as questões é que mudam, né? As questões mudam, os problemas surgem e eles têm que ser solucionados, né? Então não vai faltar nunca, eu sempre falo, pesquisa original a ser feita. Me dá tristeza ver muitas vezes colegas repetindo pesquisas simplesmente para ter artigos publicados e se promover, enfim. Mas aí cada um segue a vida como acha mais adequado. E eu vou fazer um último comentário, que é o comentário que eu acho que o seu professor falou no seu mestrado. E é o que eu falo muito para os meus alunos. Uma boa pesquisa, muitas vezes, não é aquela que apresenta uma boa resposta, mas é muitas vezes aquela que levanta várias outras perguntas, né? Ou seja, ela mostra e abre um novo universo a ser investigado ou novas questões a serem decifradas, né? E a sabedoria das comunidades, né, professor? O senhor falou muito da participação do NEMA e dos colegas dentro das comunidades, das unidades de conservação, nas RESECs, que são unidades de conservação de uso sustentável. O senhor falou lá atrás, na sua memória, sobre esse lugar da sua primeira experiência nos manguezais, que foi adentrar e catar caranguejo. E essa é uma realidade, como eu falei também lá atrás, comum das comunidades. São meios de subsistência, muitas vezes a principal fonte de renda das comunidades. Então, assim, essa sabedoria, esse olhar, esse lugar onde essas comunidades estão, é riquíssimo, né? Então, como o senhor falou, a cultura dinâmica, são novas pessoas, novas gerações e possibilidades, né, de pesquisa. Se o senhor puder falar um pouco também, depois desse papel tão importante que tem as comunidades, né, que estão dentro desse ecossistema, praticamente, que tiram o seu uso sustentável e a sua fonte de renda desse lugar. Sem dúvida. Eu acho que, assim, novamente, a gente tem que pensar na diversidade do Brasil, né? Eu acho que o tema até do nosso encontro é sociodiversidade, né? Ou seja, então a gente tem que pensar que esse ecossistema que ocorre de Laguna, lá de Santa Catarina até o Amapá, ele tá se relacionando com comunidades as mais diversas, né? Desde lá dos caiçaras no sul, pescadores artesanais, extrativistas pelo Nordeste, ribeirinhos pelo Norte, quilombolas, indígenas, e desculpe-me se eu esqueci algum grupo, ou seja, os grupos mais diversificados. Ou seja, então, além dessa diversidade toda biológica, a gente tem uma diversidade social enorme, que é uma diversidade cultural, uma riqueza enorme, né? E é muita pretensão você querer conhecer um sistema como esse, partindo simplesmente da premissa ou de um paradigma simplesmente acadêmico e científico, e ignorar todo esse conhecimento acumulado, não de forma formal, mas é um conhecimento que está ali, acumulado, disponível e sendo replicado a gerações, né? Diria até alguns séculos sendo replicados ali, dependendo da comunidade que a gente está falando. Então é uma riqueza enorme. Então é importante a gente pensar que quando a gente se apropria de um sistema, a gente usa, voltando lá na primeira pergunta, que é dos usos do ecossistema, esses usos eles se dão não só sob a forma de apropriação material do sistema, que a gente vive numa sociedade extremamente materialista, mas existem comunidades, existem formas de apropriação que são formas simbólicas, que são formas imateriais, ou seja, que são as culturas, são as religiões que têm relações com o sistema também, né? Ou seja, é uma satisfação enorme quando você tem a oportunidade. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade nos trabalhos que a gente faz ao longo do Brasil, tive a oportunidade de ver manifestações religiosas, culturais, lendas relacionadas aos manguezais, que são coisa belíssima, uma riqueza enorme, que em nenhum outro lugar do mundo a gente vai encontrar uma coisa tão bela quanto essa, se a gente pensar na diversidade, né? A imensidão do país, né? Então isso é importante. E a gente tem que pensar que essas comunidades participam ativamente não só da geração desse conhecimento, da exploração
desses recursos, mas também da conservação desses recursos, né? Ou seja, cada vez mais fica evidente que são as áreas onde você tem comunidades, ao contrário do que se pensava décadas atrás, que as comunidades não contribuíam para a conservação, muito pelo contrário, ou seja, são as áreas onde você tem essas comunidades que são as mais preservadas, mais conservadas, porque são mantidas há gerações, gerações e gerações, né? Então a gente não pode ignorar isso, né? Ou seja, a gente tem, na verdade, é que fazer esse diálogo de saberes, né? Entre a academia, entre a ciência formal e o saber popular, o saber tradicional que está aí acumulado, né? Sim, maravilha. Tem algum manguezal, algum lugar que ali impressionou? Sei que essa é uma pergunta um pouco tendenciosa, assim, às vezes, mas tem algum lugar especial da sua memória? Que me impressionou? Sim, te impressionou. Pô, se eu falar de um, aí depois um monte de gente falar que o dele é mais bonito. Eu não, graças a Deus, todos me impressionam. Todos me impressionam. Entendeu? Desde manguezais muitas vezes maltratados e que impressionam pela resistência, pela resiliência em persistirem, estarem ali do lado de uma refinaria, crescendo, se mantendo, como os manguezais que a gente pode considerar como ainda primitivos ou pristinos do norte do Brasil. Tem uma diversidade tão grande, são lugares tão belos, ou seja, a gente tem manguezais crescendo em substratos calcários no Nordeste, ou seja, em cima de recifes. A gente tem manguezais associados a sistemas de água doce no norte do Brasil, em Marajó, no Amapá. A gente tem os deltas, todos têm uma beleza, né? A gente tem os que são enormes, mas tem aquela beleza também dos que são, que a gente chama de mangue anão, ou seja, que são árvores porte anão, porque estão sob estresse tremendo, mas continuam ali sobrevivendo, fazendo a sua função e tal. Ou seja, eu não tenho, eu acho que eu seria injusto de dizer. Tem Maravilha. várias Você saiu memórias, bem, professor. várias memórias de lugares belíssimos, né? E importantes, né? Isso é o mais importante. Ou seja, o manguezal que mais impressiona é o manguezal conservado, né? Maravilha. A gente sabe, o professor Felipe, né, que faz parte também do NEMA, também teve a oportunidade de vir aqui já no Maranhão, na reserva extrativista de Marinha de Cururupu, e participou de um projeto, que é um projeto do programa Monitora, do ICMBio. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu já vou emendar desse momento, e emendar com a pergunta que a Laura fez aqui, para falar um pouquinho da diferença entre zona de franja, bacia e transição, que são terminologias utilizadas nesses protocolos do programa Monitora. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu vou começar com essa segunda pergunta, que são as franja existem tipos de manguezal, ou seja, por mais que o manguezal varie latitudinalmente, como eu falei, ele também varia localmente. Uma coisa é um manguezal que está em contato direto com o mar, né? Ou seja, na beira de um canal, na beira de uma baía, de uma lagoa, por isso que a gente chama eles de manguezais de franja, que são inundados por toda a maré alta, né? Sejam as marés que a gente chama de quadratura, que são as de lua crescente e minguante, quanto as marés que a gente chama de cisígia, que são as marés vivas, né? Que são as marés de lua cheia e lua nova. Ou seja, toda maré, esse manguezal é inundado. Lá no outro extremo, ou seja, no final do manguezal, onde ele encontra com o continente, ou seja, que a gente chama de transição, por isso a gente chama de transição, né? Ele pode estar em transição para o continente ou pode ser também em transição para uma área alagada, ou no caso aí de vocês no Maranhão, para as áreas hipersalinas, os apicuns e por aí vai, né? Então esses manguezais, eles são inundados poucas vezes pelas marés, né? Normalmente só pelas marés mais altas, né? Então você tem, e no meio você tem um manguezal na zona intermediária, que a gente chama de bacia, que é inundado com uma frequência um pouco menor que a franja e maior que a transição. Então a gente tem um gradiente, né, de inundação pelas marés. E como eu falei, as marés são uma fonte de energia importante. Então, quanto mais inundado, né, quanto mais perto da franja, mais inundado é esse manguezal. Então, gradativamente,
vai tendo uma redução na influência da maré, né? Então é muito comum a gente ter manguezais que se desenvolvem mais na franja e menos na transição. Mas isso tudo varia de lugar para lugar também. A outra questão que você colocou, assim, o professor Felipe teve aí em Cururupu, né? Na verdade, vários membros do NEMA já tiveram em vários lugares relacionados ao programa Monitora, que está totalmente alinhado com essa filosofia que a gente tem, ou é uma parceria que a gente tem com o ICMBio, né? Que é um programa de monitoramento. Na verdade, a gente elaborou e está concluindo ainda, né? Ainda está em fase final de conclusão agora, no próximo mês, um protocolo para monitoramento de manguezais em unidades de conservação federal, em todo o Brasil, né? Então a gente fez esse protocolo. O que é isso? A gente está passando o conhecimento acadêmico. Você quer conhecer o manguezal, monitorar? O NEMA faz isso, ele monitora como academia, como pesquisa. Mas imagina que se em todo manguezal você tivesse que ir com um pesquisador lá, né? E muitos anos isso se manteve assim, ou seja, muitos pesquisadores sempre foram resistentes a passar o conhecimento, né, de como fazer e tal. E a gente acredita que não, que esse conhecimento tem que ser passado e esse monitoramento tem que ser feito mesmo pelos gestores, pelos analistas do ICMBio, em parceria com as comunidades, inclusive, isso é importante de frisar. Então a gente elaborou esse protocolo, ou seja, um protocolo rápido, de fácil entendimento para quem não é especialista. Foram feitas várias oficinas, inclusive de campo de treinamento em algumas regiões do Brasil. Depois a gente fez oficinas também com gestores que foram aplicar o monitoramento, o protocolo. Eles trouxeram sugestões, ou seja, foi uma troca, na verdade, de conhecimento. Eles foram, tentaram, trouxeram as dificuldades, o que eles achavam que podia aprimorar, trouxeram questões locais, e a gente fez isso. E em algumas dessas unidades de conservação, alguns membros do NEMA foram para ajudar a implantar o programa e tal, para fazer esse monitoramento. Então a gente acha extremamente importante, né, porque cria uma cultura de monitoramento, que a gente sempre defendeu. Tem áreas de manguezal, por exemplo, em Guaratiba, que a gente monitora já tem 30 anos, então a gente sempre defendeu esse monitoramento e leva para institucionalizá-lo junto do ICMBio, né? Então, basicamente, é essa a intenção desse programa, que é bastante interessante. Maravilha. Gente, eu quero agradecer de novo a presença de todo mundo que está aqui, que está acompanhando aqui e no YouTube. Quem ainda ficar com perguntas, com dúvida, eu acredito que a equipe do NEMA vai estar à disposição, né? O professor pode responder depois, a gente pode encaminhar para o NEMA, para a mensagem lá do perfil. Pode mandar para a gente também, qualquer coisa a gente caminha. Tem uma pergunta aqui no YouTube, eu não sei se o senhor já respondeu, mas, professor, qual a importância dos manguezais para a população e qual a espécie predominante aqui no litoral maranhense? E eu acho que essa resposta já pode vir, a gente falta 15 minutos, 10, quase 10 minutos, e o Instagram ele derruba a gente. Vai dar uma hora, ele nos derruba daqui. Que eu ia pedir para o senhor falar, né, fazer um pouco uma mensagem, suas considerações mesmo, assim, para as comunidades, que tem muita gente aqui da comunidade assistindo. E depois eles vão ter a oportunidade de assistir, porque fica salvo, a gente disponibiliza nos grupos de WhatsApp, né, para a comunidade em si. Então, acho que é importante deixar a sua mensagem aqui de como o senhor já falou numa fala bem emocionante até, foi os comentários aqui que eu estava olhando, tinha um pessoal aqui se emocionando com a sua fala, falando quanto é importante esse saber tradicional, de quanto é importante a gente valorizar esse conhecimento e somar, né? E como você estava falando, explicando agora sobre o programa Monitora, que é isso, né? De se partilhar do conhecimento e para um bem comum de todos. Não só, né, do meio ambiente que nós fazemos parte, que somos meio ambiente, né? E aí eu queria que o senhor respondesse, não sei se já respondeu, mas qual é o predominante aqui no litoral maranhense e deixar essa mensagem, que o senhor fique à vontade para fazer essas considerações. Bem, no Maranhão, o da importância da comunidade, eu acho que eu já respondi nas funções, depois eu vou voltar a falar dessa questão novamente da comunidade. No Maranhão, isso depende muito da área que você está, né? Muita ocorrência de risófora, né? Que é o mangue vermelho,
A gente tem os 3 gêneros principais ocorrem no Maranhão, né? Lagunculária, né, que só tem uma espécie, que é a Lagunculária racemosa. A gente tem a Avicênia, que ocorre também a Avicênia germinans e a Avicênia schaueriana. E Rhizophyra. Quem vai dominar depende da área e da região da área, ou seja, se está na franja, se está na transição e tal. Você falar de uma espécie dominante, mas é basicamente Rhizophyra e Avicênia, né? Rhizophyra, as 3 Rhizophyras, né? Difícil distinguir em campo, né? A principal é Rhizophyra mangue, mas a gente tem outras 2 espécies de Rhizophyra. A outra questão, qual era mesmo da comunidade, da mensagem para a comunidade? Se deixar essa sua mensagem mesmo, assim, de falar o quanto eles são importantes, né? Nesse processo. Eu já falei, assim, eu acho que a importância que tem na comunidade, além dessa questão dos saberes e essa questão da conservação, eu acho que a gente tem que... Eu vou dar, na verdade, um exemplo do que a gente viveu do final do ano passado para esse ano. A mensagem que eu acho assim, e falei já para algumas pessoas em outros grupos, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, de retrocesso na área ambiental. Não é novidade para ninguém, né? Só não vê quem não deseja ver, né? Um retrocesso na área ambiental, não só na área ambiental, mas a gente está falando da área ambiental, um retrocesso na área social e por aí vai. Mas ficou claro que ao longo das últimas décadas a gente também construiu coisas muito interessantes, né? Em termos ambientais e em termos sociais. Uma base que é muito difícil derrubar. É uma base que é muito difícil derrubar. E sem querer fazer um trocadilho, sem querer fazer piada dessa maré de retrocesso que a gente está passando, essa boiada vai passar. Essa galera vai passar, esse momento vai passar, e é em cima dessa base que a gente construiu nos últimos anos que a gente tem que estar junto para reconstruir o que está sendo desconstruído momentaneamente. É momentâneo. Alguns retrocessos vão ser profundos, alguma destruição vai ser profunda, mas esse pessoal vai passar e a gente tem que estar de pé e junto para reconstruir, né? Isso ficou evidente no derramamento de óleo no litoral brasileiro, né? Ficou evidente porque, enquanto as autoridades não agiram da forma esperada, a comunidade se juntou, a sociedade se juntou, a gente viu esforços extremamente relevantes de comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras, ONGs, cidadão comum, pesquisadores, analistas ambientais de órgãos, seja do ICMBio, seja de órgãos federais, órgãos estaduais. Ou seja, a gente mostrou, aquilo ali é a sociedade, aquele ali é o Estado brasileiro, não é um governo, aquele é o Estado brasileiro que estava agindo, né? E a gente teve a oportunidade de fazer uma coisa bastante interessante, que foi um projeto de pesquisa com apoio do ICMBio, um recurso do ICMBio, não do ICMBio, ou seja, com a intervenção, eu diria, de alguns analistas ambientais do ICMBio, na reserva extrativista de Canavieiras, com a comunidade de pescadores. Ou seja, nós entramos com conhecimento, a gente ofertou toda a estrutura em termos de laboratório, e aqui eu estendo não só o Núcleo de Estudos em Manguezais, mas o Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha da Faculdade de Oceanografia, que é o Lagon, que faz estudos no Brasil todo sobre contaminação por petróleo. A gente disponibilizou a estrutura de pessoal, de equipamento para análise, que são análises caras. O ICMBio articulou parte da estrutura, parte dos recursos de logística para fazer essas análises e as amostragens. E a comunidade de Canavieiras, que pressionou, que organizou, inclusive que planejou o desenho de coleta de amostragem, ou seja, foi uma ciência cidadã, que participaram os 3 setores. Óbvio, quem vai fazer a análise dos dados são os cientistas que estão acostumados, mas quem escolheu as espécies a serem coletadas, quem escolheu os lugares a serem amostrados, quem levou a equipe para campo foi a comunidade tradicional, junto
dos analistas ambientais do ICMBio. Então, o exemplo está ali. Foi um exemplo, ou seja, um descaso da autoridade, mas a gente está lá, o conhecimento, a força, tanto da comunidade quanto da academia, da universidade pública, uma universidade pública que veio em auxílio da sociedade quando ela precisou responder perguntas importantes. Novamente, voltando para aquela questão, existem perguntas ainda a serem respondidas? Existem. Nessa emergência ficou claro isso, existe um serviço a ser prestado pela universidade. Então, a gente juntou a universidade, a gente juntou a comunidade tradicional com seus saberes, a gente juntou a experiência, o conhecimento dos analistas ambientais da reserva extrativista e por aí foi. Ou seja, a gente conseguiu responder uma pergunta que surgiu. Então, esse para mim é o exemplo principal. E são essas alianças que têm que prevalecer. Porque é em cima dessas alianças que a gente vai construir, avançar e reconstruir o que estão tentando destruir, que não vão conseguir. Ou seja, a gente vai ter retrocesso, mas a gente volta e reconstrói. Já foi assim, várias vezes foi assim. Né? A gente não pode desistir. O Mangue está aí para mostrar o exemplo dele, né? Exatamente. Então, é isso, e eu coloco assim, sempre foi a filosofia do NEMA, ele está sempre à disposição, está sempre aberto, né? Às vezes a gente é atropelado por muitas demandas, até mesmo burocráticas da universidade, por aí vai, mas a gente está sempre aberto, sempre foi uma postura do grupo, desde que eu criei, de atuar junto dos gestores ambientais, sejam órgãos estaduais, federais ou municipais, e junto das comunidades, né? Porque se a gente não fizer isso, no meu ponto de vista, não tem muito sentido fazer outras coisas, né? Tá bom? Professor, eu só tenho a agradecer. Acho que faltam uns 2 minutinhos para a gente encerrar, para o Instagram nos derrubar, na verdade. Eu acho que esse aqui só foi um primeiro encontro, uma primeira oportunidade de a gente estar conversando no nosso Papo Socioambiental. Outras oportunidades, eu acredito que irão surgir. E a gente agradece demais a sua presença hoje à tarde, o seu tempo, a sua disponibilidade, que eu sei que você é super ocupado, a sua disponibilidade por se desafiar e estar aqui igual eu, igual todos nós aqui da equipe do ICMBio, que construímos esse canal de comunicação há pouco tempo e estamos também nos desafiando a estar aqui, a colocar as nossas dúvidas, perguntas e partilhar também nossos conhecimentos. Muito obrigada mesmo. E quem ficou até agora com a gente, obrigada por ter ficado. Quem acompanhou pelo YouTube também, muito obrigada. A gente vai disponibilizar, deixar gravado todo esse nosso bate-papo aqui no Instagram e depois no YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aqui. Continua mandando mensagem. Obrigado, é um prazer. Tá aqui. E, como disseram aqui embaixo, o Mangue resiste, né? E a gente está resistindo junto com eles. Muito obrigada. Um abraço. O prazer foi nosso. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.